Olá, gente, mas a gente sabe que Godzilla é um nome muito antigo. Agora a gente vai ter um filme em 2019, Godzilla Rei dos Monstros, e depois a gente vai ter Godzilla versus King Kong. Hoje, tudo o que você precisa saber sobre Godzilla e principalmente seus aliados e vilões. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. As intenções da Legendary Pictures ficaram claras na última cena de Kong, a Ilha da Caveira, que mostrava diversos kaiju clássicos da Toho. E isso queria dizer que a Legendary Pictures realmente queria um Monsterverse, em parceria com a Warner Bros. E em 2019 a gente terá Godzilla 2, o Rei dos Monstros, e terá 3 outros monstros, Ghidorah, Mothra e Rodan. Mas a gente ainda tá começando, né? Então vamos falar um pouco só do Godzilla, depois a gente fala dos outros, tá? Nesse vídeo aqui ainda. Ok, antes da gente falar sobre o grande Godzilla, a criação e tal, aquele antigão, lembra daquele filme de 98? Esse Godzilla se passava em Nova York e, ai meu Deus, que efeito horrível aquele CGI. A Toho odiou tanto esse filme que ela acabou mudando depois o nome só pra Zilla. Até agora, todos os filmes de Godzilla, com exceção do 2004 e 98 e agora 2014, foram gravados utilizando a tal técnica chamada Sweep Motion, ou seja, pessoas vestidas de roupas de monstros. Os dentes eram feitos de madeira e resina e também tinha uns buraquinhos aqui na história. Ficou como se ele tivesse guerras. Os furinhos ficaram como guerras, assim indicando que ele poderia respirar debaixo d'água. O estúdio Toho é um dos 4 maiores estúdios de cinema do Japão. Ele é responsável pelo Godzilla, outros monstros, muitos outros kaiju e principalmente os lançamentos dos filmes do estúdio Ghibli. Agora que a gente já tirou todas essas coisas do caminho, vamos falar do rei Godzilla. Godzilla surgiu em 1954 no filme do Ishiro Honda. A partir daí ele teve já 30 filmes! 30 filmes, gente do céu! E se tornou um grande ícone da cultura pop. O primeiro filme foi americanizado justamente como Godzilla, King of Monsters. Ou seja, já tá trazendo aqui uma tradição. E esse filme de 2019 será chamado King of Monsters também. Godzilla geralmente é mostrado como um monstro marinho gigante que ele sofreu mudanças por causa da radiação. Sua criação é uma referência às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E também o caso do Lucky Dragon 5, um barco de pesca que foi afetado pela radiação de um teste de uma bomba americana. 23 pessoas que estavam no barco foram afetadas. Ou seja, o Godzilla é basicamente uma metáfora para armas nucleares. E isso quer dizer que no começo o Godzilla era praticamente um monstro que destruía tudo, ou seja, um vilão. Mas ao passar dos tempos ele foi começando a se tornar um pouco mais heróico, muitas vezes protegendo a humanidade, embora o seu tamanho gigante não faça ele, menos destrutivo. O Godzilla já apareceu ao lado de diversos personagens, crossovers e etc. Incluindo, o grande King Kong nos anos 60, se eu não me engano, eu já falei disso alguma vez, mas eu não lembro dos detalhes. E depois até nos quadrinhos contra personagens da Marvel, como os Vingadores e a SHIELD. O nome do Godzilla vem de 2 junções de nomes japoneses, que eu não vou falar em japonês, óbvio, mas são basicamente a junção de gorila e baleia. Isso tudo por causa de seu poder, tamanho e porque ele vem do mar. Já houveram diversas versões do Godzilla, mas geralmente ele é mostrado como um monstro gigante pré-histórico e sempre com poder radioativos. Apesar de ter variações, esses elementos sempre se tornaram consistentes através dos anos. Ele foi baseado em outro monstro gigante, o Redosaurus, que havia sido criado pelo animador Ray Harryhausen para o filme Um Monstro do Mar. Os poderes do Godzilla são muitos, embora o seu maior poder seja, o raio atômico que sai da sua boca. Mas além disso, ele também é mostrado por sua grandiosidade imune a todas as armas humanas. Ele pode se regenerar e não pode ser destruído por nada menor do que uma bomba nuclear. Mas ao passar dos anos, outros poderes foram atribuídos a ele. Pelo tamanho, ele já é impossível de derrotar, Mas algumas produções já deram outros poderes pra ele, inclusive bolas de fogo, precognição, velocidade,
voo e o pior, magnetismo, mordida elétrica e pulso atômico. O cara é impossível de matar. As motivações do Godzilla geralmente são colocadas de acordo com a história, de acordo com o que o roteirista quer. Ou seja, às vezes ele fica do nosso lado, às vezes ele não fica. Mas de qualquer maneira, a realidade é que ele não tá nem aí. Os produtores geralmente dizem que ele é como um deus da destruição. Ele vem pra fazer o negócio e quando ele sai, tá tudo destruído e tudo começa do zero. Ou seja, isso não é bom nem ruim, é só simplesmente um começo, um novo começo. Mas lembrem-se, o Godzilla não come pessoas. Isso já é uma coisa ótima. Mas a pergunta que resta agora é ele ou ela? As versões japonesas sempre referem ao Godzilla como coisa, it, ou seja, nunca definido como macho ou fêmea, apesar de que a versão americana agora chama ele de rei dos monstros, e ainda assim parece que ele é capaz de gerar filhotes via partogênese, ou seja, ele não precisa de uma parceira. O Rei Ghidorah apareceu pela primeira vez em seu próprio filme, em 1964. A aparência do Rei Ghidorah tem até agora se tornado consistente através dos anos. Por enquanto, não mudou também no filme, não. Ele tem 3 cabeças, 2 caudas e geralmente sua pele é dourada. Pele não, né? Escamas. Agora, a origem do Ghidorah tem variado bastante. Inclusive, ele já foi um alien devorador de planetas, um monstro geneticamente desenvolvido do futuro e até guardião do Japão antigo. Mas o que não muda é que ele tá sempre contra Mothra ou contra o Godzilla. Rumores indicam que o Ghidorah representa a China, porque na mesma época da criação dele, a China estava desenvolvendo armas nucleares. É claro que o produtor Ishiro Honda disse que não. Não é isso não, gente. Durante todo esse tempo que Ghidorah existiu, o único poder que foi consistente é que ele poderia viajar pelo espaço como um cometa e gerar campos magnéticos. Fora isso, as coisas variam bastante. E claro que ele pode voar, né? Porque ele tem asas. Mas resumindo, em cada filme, Ghidorah tem um poder diferente. Ele já comeu pessoas, o bicho já até absorveu o espírito de monstros mortos. Quando uma parte dele é cortada, ele é capaz de regenerar ela inteira. Ou seja, ele é um bicho, um vilão à altura do Godzilla. Agora, Mothra. Mothra, na verdade, apareceu em 1961 pela primeira vez e é um dos personagens, ou seja, um dos kaiju mais recorrentes nos filmes do Godzilla. Geralmente, ele tem um aspecto bem heróico e tá sempre com o objetivo de proteger sua própria ilha, ou proteger o Japão, ou proteger o planeta. Ou seja, é sempre uma heroína. E no filme, no trailer, tá tão fofa, cara. E uma coisa mais legal é que a Mothra realmente é um dos monstros mais legais e que as pessoas mais gostam. Outra coisa interessante é que ela tem sempre 2 pessoas, 2 fadinhas que falam por ela. É uma coisa muito legal. Rodan. O Rodan apareceu pela primeira vez em seu próprio filme solo em 1956 e depois foi adicionado à franquia do Godzilla, ou seja, o Godzilla se tornou o rei realmente dos monstros, de todos os monstros da Toho. Será que a Toho foi o primeiro estúdio a criar um universo compartilhado? É o que parece, né? Assim como o Godzilla era uma representação do medo, né, nuclear americano, o Rodan é uma representação, só que dessa vez da União Soviética. Ele é baseado num pteranodonte. Inicialmente, o Rodan foi usado como um vilão do Godzilla, mas depois acabou se tornando um aliado. E a sua aparência de um bico recortado, asas, marrom, e acabou mudando com o tempo, se tornando um pouco mais heróico. Ele é um dos personagens menos utilizados e menos conhecidos que está sendo usado aqui em Rei dos Monstros. Aqui em Rei dos Monstros, o Rodan está sendo mais colocado como o Rei dos céus. E também dizem que ele será encontrado num vulcão no México. Com todos esses monstros, nós teremos então o quê? Godzilla aliado ao Rodan e a Mothra contra o grande King Ghidorah. Ou seja, vai ser um negócio muito épico. Mas o meu medo é que o filme se torne outro Independence Day 2. Mas eles tentaram fazer um negócio super grande, super gigante, super épico. E acabou se tornando uma coisa tosca. Eu assisti o trailer agora pra refrescar a memória. Então eu olhei, nossa, isso aqui parece que vai ser épico. Mas ao mesmo tempo, se eles colocarem uma história tosca no meio, vai ser, tosco. Agora, visualmente, todos os monstros estavam parecendo ótimos. Depois desse filme, a gente já sabe o que vai acontecer. Godzilla vs King Kong.
Como eles vão fazer isso? Por que eles vão fazer isso? Será que é necessário? Godzilla se tornou um ícone da cultura pop, referenciado e também um ícone, até uma representação do Japão. Eu não sei o que esperar de Godzilla, o Rei dos Monstros, porque, apesar de o Godzilla de 2014 ter sido um filme interessante, o Godzilla apareceu pouquíssimo, ou seja, menos de 14 minutos o bicho apareceu. Dizem que o Godzilla vai aparecer um pouco mais nesse filme dele, afinal, ele é a estrela do negócio e ao mesmo tempo o cara não aparece nada. Como assim, né? É isso aí, gente, eu tento sempre manter uma visão mais positiva sobre as coisas. Agora, vamos ver o resultado. Me diz aí nos comentários o que você acha. Será que esse filme vai prestar? É claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo. Eu espero que não tenha caído uns babas aqui. Tchau!